Vamos continuar a nossa disciplina agora falando sobre desenho projetivo. Ou seja, do que vamos tratar? Vamos começar a detalhar, né, o nosso plano de desenho. Mas fazer desenhos, né, fora daquele nosso cotidiano. Ou seja, como eu falava para vocês, nós temos, né, um plano cartesiano e que esse plano cartesiano, né, ele compõe aí um diedro, né, aonde nós podemos desenhar em qualquer ponto desse diedro e fazer as projeções do mesmo. Ou seja, a gente consegue fazer representação de qualquer objeto e que as pessoas consigam entender aonde ele se encontra no espaço. Então, isso é desenho projetivo. Nas últimas aulas, vimos tudo que era pertinente saber sobre ângulos, por exemplo. Verificamos, né, o que são linhas perpendiculares, paralelas, né? Linhas que compõem aí, né, a junção de um plano, por exemplo. Definimos o que é um segmento de reta, o que é uma reta. Verificamos, né, que nós temos uma reta tendendo ao infinito para ambos os lados, ou seja, como se nós tivéssemos o plano cartesiano, né, ocorrendo, e tivéssemos uma origem ali, daquela origem zero, né, nós conseguíssemos partir com uma linha ali, que seria a nossa reta rumo ao infinito. Bom, verificamos que quando a gente delimita isso, significa que a gente põe um início e um fim, né, para essa linha, fazendo então com que o nosso desenho ele tenha ali um limite dentro desse diedro. Bom, com base nisso, vamos entrar então no nosso desenho projetivo. Opa, não deu. Um minuto que eu não estou conseguindo trazer o desenho. Ok. Bom, então retomando. O que são regiões aí, né, tridimensionais? Aquilo que nós desenhamos no eixo que eu mostrei para vocês ali, né, X, no Y e no Z. Ou seja, tudo aquilo que me faz ter a ideia aí de profundidades. Por exemplo, é um estojo, né, da minha filha que ficou aqui perdido. Então, quando eu mostro ele nesta posição, eu estou mostrando ele no plano que nós estamos acostumados. Quando eu faço este jogo, eu consigo desenhá-lo, né, numa proporção que vocês compreendam que ele tem aí um certo tamanho, aproximadamente aí uns 15 centímetros, mais ou menos, vamos dizer, né? Cabe uma caneta. Então, vocês conseguem verificar, né, mais a respeito da peça. Então, isso é o nosso diedro. Então, aquela região compreendida, né, um semiplano, ou seja, um local dentro daquele plano ali cartesiano conhecido por nós. Então, está aqui, ó, diedros, né? Onde está o nosso plano cartesiano? Quem me identifica? Posso dizer que aquele... Pode falar, Maicon. Não? Não fui eu que falei. Não fui eu que falei, professor. Ah, desculpa, achei que fosse, porque para mim veio como se fosse tu. Gente, não aqui está o nosso plano, onde eu passo o cursor do mouse, né? Verifiquem, eu tenho aqui uma linha, um eixo X, correto? Correto, né? Vamos dar uma espessura para essa linha. Tá aqui. Aqui eu tenho quem? O meu eixo? Y. Qual? Y, né? Está aqui. Bom, e essa região aqui, quem é, então?
Esta eixo região... Z? Oi? O eixo é Z, né? Não. Isso, não identifico quem falou, acho que é o Nicolas. Nicolas. Então, Nicolas, aqui, exatamente o que tu falou, né? É o meu eixo Z. Parei um pouquinho. Então, aqui está o meu eixo Z. Vou botar ele grifado aqui para vocês. Está aqui o meu eixo Z. Gente, então, aqui no roteiro, né, na nossa fala anterior, dizia que os diedros era aquela região do espaço, né, tridimensional, ou seja, lá no meu eixo Z, né, que está aqui, que seriam capazes, né, de estar compreendida entre os semiplanos horizontal e vertical. Bom, verifico que isso é uma verdade. Eu tenho um diedro aqui. Eu tenho um diedro aqui, onde eu botei o cilindro vermelho. Tenho, né? Primeiro diedro. Eu tenho um diedro aqui, no que seria a continuação aí do meu eixo Z. Ó, saibam que esse eixo ele pode ser prolongado para cá sem problema algum. Eu tenho um diedro aqui? Sim, eu tenho. Eu consigo fazer desenho neste plano também. Está aqui o meu terceiro diedro. E assim sucessivamente. Bom, quero que vocês notem outra coisa. O que significa essas setas aqui? Estão vendo? Temos 4 setas. Uma no segundo diedro e a outra no quarto diedro. Tá girando? Isso, para que a gente entenda que tudo que for desenhado nesses planos são automaticamente o quê? Simétricos, né? Concordam ou discordam? Se eu fizer este desenho aqui que vocês estão vendo, tá? Vou achar aqui um pouquinho aqui minha referência. Se eu fizer aqui este desenho, posso dizer a vocês que este desenho, esse retângulo aqui, é como se fosse este telefone? Posso, né? Eu tenho alguns pontos, o ponto A0, o ponto A, o ponto A' e o ponto A maiúsculo, que me delimitam 4 regiões, ou seja, 4 segmentos de reta. Eu desenhei no primeiro diedro. Significa que eu consigo ter a projeção disto em ambos os lados. Essa seta que está mostrando aqui, eu digo com muita tranquilidade a vocês que se nós fechássemos o nosso diedro, o nosso plano, nós ficaríamos com tudo sobreposto os desenhos, de maneira simétrica. Todos estão enxergando isso? Quem não enxergou isso? Deixa eu ver aqui se tem alguém que faz algum aceno que não. Tá tranquilo para todos vocês o que eu estou dizendo? Na verdade, aquilo dali seria como dar um tombo na peça. Perfeito. Enxergar ela de outro ponto de vista. Enxergar a parte de cima. Tu usaste a palavra certa. Gente, o que o Elson falou agora está corretíssimo. A gente vê o mesmo telefone, só que sob outro ponto de vista. Agora eu mostro a vocês o quê? A tela. Mas se eu desenhar este telefone, se eu mostrar assim, continua sendo o mesmo telefone, porém, sob outro ponto de vista. E é exatamente isso que nós vamos registrar na nossa planta, no nosso projeto. Aonde? Lá no selo. Lembrem que eu falava, né, que no canto inferior direito
fica todas as informações pertinentes ao projeto e ao nosso desenho. Lá no selo, nós vamos ter uma simbologia que vai ser colocada ali, que vai ser o quê? A explicação, a informação, melhor dizendo, do ponto de vista que eu desenhei a peça, ou seja, em qual desses diedros a peça foi desenhada. O que significa isso na prática? Além de ser, né, uma região aí de um outro prisma, vamos dizer, que a gente enxerga as coisas. Quer dizer, na prática, que muitas vezes eu vou poder olhar a peça estando nessa referência aqui, vou botar uma bolinha aqui para vocês. Opa, pensei que peguei, não. Aqui. Muitas vezes eu posso estar observando o meu desenho neste setor aqui, como referencial, olhando daqui para lá, né? Isso é um ponto de vista. Vou fazer a seta aqui, que é mais fácil. Para aí. Ó. Eu posso estar aqui, olhando o meu desenho. Isso é o ponto de vista que o Elson falou. Como, por exemplo, né, numa outra visão, eu posso estar observando daqui. É outro modo de ver o mesmo telefone. Depende do diedro que eu estou vendo. E assim sucessivamente em todo o restante aí do plano. Então, gente, a partir de agora, a gente vai começar a se deter sobre que aspecto a gente está desenhando e lendo, né, as informações que vão ser entregues a nós, né, da nossa peça. Bom, então, algumas convenções aí que a gente vai ter que ter, né, não digo decorado, porque nada decorado é bom, mas que a gente vai ter que gravar aí na nossa memória. Primeiro, pontos no espaço são representados por letra maiúscula. Exemplo, letra A. Pode ser, se alguém tiver dúvida, pode ser a letra C? Pode ser a letra Z? Pode. Pode. Mas se ela estiver no espaço, quando eu falo no espaço, eu estou falando o meu tridimensional da minha peça. O meu, como se fosse o meu eixo cartesiano, né? O meu eixo Z. Isso vai ser representado, esse ponto, pela letra A. Vamos verificar aqui se eu estou com ele representado. Olha, notem. Aqui eu tenho o meu eixo, esse aqui é o Z, né? Lembra que eu disse para vocês? Esse em diagonal, né? Bom, eu tenho meu eixo Z. Eu tenho aqui no meu eixo Z um ponto, estão vendo? Com a letra A. Opa, eu tenho um ponto no espaço. Por que eu estou dizendo que aqui é o meu ponto no espaço e não os demais? O A0, o A', o A minúsculo. Por quê? Por que é este, em letra maiúscula, em específico, meu ponto no espaço? Aceito respostas, sugestões. Meninos, verifiquem comigo. Aqui eu tenho um tracejado, né, que me representa um retângulo, correto? Sim. Até aí, tranquilaço, acho que para todos nós. Notem, a origem, né, deste pontilhado, eu tenho aqui A0, a linha. Ele está no espaço? Ou ele está no eixo cartesiano Y? Está no eixo cartesiano? Y, né? Isso. Eu tenho novamente o A0 interligado aí com o A minúsculo. Este segmento de reta está no espaço? Não. Está no eixo Novamente. Z, no eixo X. Perfeito. Novamente, ela está em um eixo. Neste caso, o X.
Então, O A. o único ponto no espaço É o A é maiúsculo. realmente o ponto A maiúsculo. Vou botar aqui o espaço. Olha, o espaço é esse que eu estou movimentando, esse segmento de reta, tá? Olhem bem. Representa o meu eixo Z, tridimensional. Notem, este A está no espaço. Quem concorda e quem discorda? Eu discordo, professor. Ele não estaria no eixo Y também? Mas no espaço. Tá bem. Alguém tem o mesmo sentimento que o Nicolas? Ou todos concordam que este aqui está no eixo cartesiano, em cima do eixo Y e aqui em cima do eixo X? Eu não tenho como quantificar esse A de outro modo. Vamos supor, vamos ver se eu consigo fazer algo aqui com esse desenho. Ah, mas e o eixo Z? Se o eixo Z se estendesse mais? Eu virei o desenho. Eu tenho o mesmo desenho? Sim ou não? Sim. Tenho, né? Notem aqui, ó, minha origem, tá? Meu segmento de reta de origem delimitando o eixo X e o eixo Y. Então, eu vou colocar bem aqui na origem de tudo, ó. Claro, vocês podem enxergar. Não, nem tem errinho, tá? Tá bem preciso. Gente, aonde está meu ponto A? Eu estou vendo sobre outra possibilidade. Outro ponto de vista. Verifiquem que o meu A está no espaço. Não é um A minúsculo aquele, professora? Não. Eu já vou chegar nele. O Y. Não. Vou Ele voltar. continua no mesmo lugar, professor. Tu virou o desenho inteiro, tu não alterou nenhum eixo, nada. Mas é isso mas essa conclusão é que eu li para vocês aqui no roteiro, no início da aula. Se eu dobrar todos os meus diedros, eu consigo ter o meu desenho sobreposto. Todos no mesmo lugar. A questão toda que eu quis mostrar para vocês, que eu não tenho outra possibilidade para essa questão aqui deste ponto A. Eu não tenho outro lugar para ele a não ser no espaço. Apesar de eu saber que ele está na posição vertical, no eixo Y, como vocês chamam. Eu entendo, vamos dizer que ele esteja a 10 centímetros, tá? Deste ponto A minúsculo, verticalmente. Mas ainda assim, ele não está no plano, ó, que nem os outros. Então, por isso que matematicamente, pontos no espaço são representados pela letra maiúscula. Eu sei que na hora do desenho, vocês vão precisar, né, da referência horizontal e da referência vertical. Aqui. Referência horizontal e referência vertical. Eu sei disso. Mas se eu desenhar o telefone assim, por exemplo, um dos pontos vai ir automaticamente para o espaço. Vamos prosseguir para ver se vocês entendem melhor. Bom, projeção vertical dos pontos representada por letra minúscula com apóstrofo. Gente, quem era no desenho? Aonde está isso que eu li? Letra minúscula com apóstrofo. O A que está na linha Y, lá em cima. O A que está no eixo Y aqui em cima. Apóstrofo, né? Pode ser aspas? Não, é um apóstrofo.
Essa é a representação técnica matemática para que a gente represente uma projeção de um ponto vertical. Bom, prosseguindo. Projeção horizontal dos pontos, representada por letra minúscula sem índice. Onde está? O A. O A. Notem que se eu fosse dar uma referência para vocês, eu diria que o meu ponto se encontra a 10 centímetros na vertical e 15 centímetros na horizontal. Eu acho os outros pontos? Eu acho, né? O A aqui é aquele que eu disse para vocês que era a projeção destes dois. A minha referência é essa. Por que que é essa? Por que que tem que ser assim e não de outro modo? Quando fazíamos as questões lá da matemática, nós tínhamos sempre como referência x, y, né? No entanto, que nas equações aquela que nós tínhamos para achar, nós fazíamos até substituições, uma equação dentro de outra, né? As equações de segundo grau, enfim. Nós tínhamos lá as projeções de eixo. Sempre a nossa referência horizontal vertical, quando tratávamos, né, de plano. Então, neste caso aqui, não tem nada de confuso, nada de equivocado, por assim dizer, na nossa bibliografia. Vamos prosseguir para a gente verificar se entende. Projeção horizontal dos pontos, representada por letra minúscula sem índice, aqui ficou... Gente, não está ficando. Depois eu coloco aqui para vocês. A linha de terra LT é a reta de interseção do plano horizontal com o plano vertical. E a projeção dos pontos sobre a LT representada por letra minúscula com índice. Vamos voltar no desenho. Aonde está a minha linha de terra? Vou tirar aqui, por enquanto, essa projeção que eu botei dizer. Onde está a minha linha de terra? Seria o X, professora? A linha X? A reta X, quer dizer. A minha linha de terra é aquela linha de encontro do meu plano. Vamos pegar aqui. Eu tenho isto aqui. Onde é a minha linha de terra? É essa interseção aqui entre os planos. Vamos voltar lá para a gente enxergar isso. LT. Estão enxergando aqui no meio? A questão toda é que eu não estou mais trabalhando com um plano assim. Eu estou trabalhando ele nos diedros, no espaço. Então, eu não tenho mais como ter aquela linha de pronto, né, que a gente enxerga. Estão verificando a linha de terra aqui? Preciso de um ok de todos. Ok. Então? Ok. Aqui está o L, aqui está o T. LT. Vai ser representado sempre assim? Sempre. Sempre que formos fazer um desenho, que estivermos aí, né, falando de um plano tridimensional, nós vamos fazer esta representação matemática. Bom. Mas, professor. Parei que eu estou voltando o vídeo para ver quem fala. Fala, João. Seria o que, assim, um exemplo? Foi. Seria o que eu... Não sei como posso representar. Seria o núcleo de alguma peça? Não sei se tu me entendeu a resposta. O eixo zero, no caso, João? Porque vocês... Isso. Se nós tivéssemos um plano convencional, seria um aspecto assim, né? Uma cruz. Se tu estivesse enxergando isso no plano, como a gente chama. Assim. Aonde é o X e onde é o Y? Qual das cores é o Y? O plano, o Y, no caso. Vermelho. Seria o vermelho. O vermelho. Onde é o X?
O amarelo. O amarelo. Ok. Agora, eu não posso mais ter essa representação simplista, porque eu tenho que fazer uma peça com espessura. Ó, por exemplo, se eu quisesse desenhar isto, um cilindro, vamos dizer. Eu não posso mais representar o meu plano com uma simples cruz e dizer que está no plano. E se eu quiser representar esta borracha? Quanto detalhe tem aqui? Ó, ainda tem uma abertura aqui que é um apontador. Quem projetou Garoto, isto borracha. aqui, viu? Que show! Quem projetou isto aqui não mandou de qualquer jeito para a linha de fabricação. Então, o que eu quero explicar para vocês que aquele conceito que nós tínhamos lá da escola, ele não cai por terra porque nós precisamos dele. Mas nós, técnicos, né, para fazer desenhos de peças mecânicas, a gente precisa entender ele no espaço. Por quê, gente? Porque eu iniciei falando para vocês que o nosso desenho, ele é projetivo. E desenhos projetivos trabalham em geometria mongiana. Ou seja, aquela que está no espaço. Então, a linha de terra é a interseção desses planos. Quais planos? Do semi, né? O primeiro diedro, o segundo diedro, o terceiro diedro e o quarto diedro. Ou seja, como se nesta cruz aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Vocês estivessem vendo a profundidade dela. E a profundidade dela está aqui, né? Essa linha mais cor de gelo, né? Aqui, e essa outra mais acinzentada. Representada em todos os quadrantes do meu plano. Certo, João, agora? Certo, certo. Certo. Né? Como se eu tivesse aqui, que está pequenininho, né? Isso aqui é o teu, né? Tu terias que enxergar isso representando a profundidade, né? A espessura. Por quê? Porque agora tu não faz mais nada, né? No plano. As pessoas têm que entender a minúcia do detalhe. Bom, então, uma vez entendido onde fica a linha de terra, a gente tem que entender que as projeções dos pontos sobre a linha de terra é representada pela letra minúscula com o índice. Quem é a letra minúscula com o índice? A0. Isso, o meu A0. Então, sempre que falamos de índice, né, é aquele que está sempre no canto inferior ali direito. Isso é o índice, né? Então, isto aqui é a projeção do meu ponto. Como se eu pegasse, né, a minha borracha. Vamos voltar, né? E fizesse a projeção dela nos planos, com todos os detalhes que ela tem. O reflexo dela é aquele A0 ali com o índice. Ainda está meio confuso? Mais Não? ou menos. Mais ou menos. Mais Vamos ou andar. menos, professor. Tá, quem mais? Tá aqui. Bom, então tá aqui. Eu tinha lá, né, o meu ponto no espaço, né? Como que ele fica lá no plano, né? Notem que no plano ele ficava a projeção vertical, né? Por aquela letra minúscula com apóstrofo, a projeção horizontal pela letra minúscula sem o índice. Ok, aqui eu joguei esse ponto no espaço aqui. Vamos botar ele aqui. Né? Ele está aqui. Eu projetei ele como se eu tivesse a sombra dele aqui, né? No chão, em X, e a sombra dele aqui numa edificação. Está aqui.
Me veio à cabeça agora. Um clássico disso, que eu tenho para mostrar para vocês lá no cassino, quase chegando na praia, ali por lado do barracão. Quem lembra do relógio que tem lá? Como que funciona aquele relógio? Por projeção. Ele foi feito uma angulatura, né? Ele tem uma representação ali no chão, né? Ele tem uma certa angulatura para que a gente defina ali na projeção vertical e horizontal e representa no chão as horas. A única coisa que aquele relógio não compreende é o fuso horário, né? Mas Pior que é. quem já foi ali verificar, olhou, que às vezes a gente ensina para as crianças, né? A gente leva ali, mostra o relógio e tal. Ali não existe aquele adiantado da hora, né? Que hoje não existe mais. A gente não verifica. O que é aquilo, gente? É uma projeção mongiana. Ou seja, Ele foi projetado só para aquele horário, professora? Relógio solar, no caso. ele é um relógio solar. Quem é que falou só para um horário? Eu, Maicon. Não, Maicon. Qualquer hora que tu chegares, né? Desde que tenha sol, tu vais verificar através da inclinação do sol o horário. Ele vai sombrear. Eu nunca prestei atenção, Denise, naquele relógio. Isso, uma hora que tu fores lá, tu vai e tu vê a hora se ela não confirma lá com o teu relógio. Mas o que eu quero dizer para vocês também com a questão da projeção? Imagine vocês caminhando no cassino, vamos supor, né? Na avenida. Vocês estão ali, o sol está batendo em vocês. Vocês são aquele ponto A. Ó, vocês são essa esfera aqui vermelha, o ponto A. Porém, vocês conseguem ver a sombra de vocês, olhar para trás e verificar a projeção do corpo de vocês, aqui representado por essa bolinha em vermelho, lá no chão. Que eixo é? X. X. Vocês estão deitados no chão para ficar toda aquela sombra que dá no chão? Aqui? Não. Não. A projeção, você falou. É a projeção do corpo de vocês lá no chão. A projeção. Aí vocês veem que num edifício também tem uma certa projeção do corpo de vocês, um assombreado que fica. Em que eixo agora? Vertical, né? Vocês estão lá grudados no edifício? Precisa isso para ter sombra ali? Não. Não. A projeção da incidência dos raios solares no nosso corpo permite, dependendo da posição no espaço que eu esteja, que eu me projete. Então, meninos, está aqui o que nós estamos falando já há uns certos minutos. Não sei se ficou mais claro para todos. O meu ponto A não precisa estar no plano X e no Y. Se ele estiver no espaço, eu consigo transportá-lo para o plano Y, reconhecer a medida que ele vai ter aqui, como se fosse a altura, né, da projeção da sombra, né? E consigo projetá-lo aqui também, nesse eixo. Tá ficando mais tranquilo? Sim ou não? Tá. Tá? Beleza. Então... Deu para entender. Não entendi, João. Não, deu para entender melhor agora. Deu para entender melhor, né? Agora, à medida que nós vamos agregando aí conhecimento, vocês vão ver que fica claríssimo, né, na mente da gente. Bom, então tá aqui. Tudo que eu falei para vocês, ó. O ponto A é como se fosse o nosso corpo lá no cassino, né? O corpo A maiúsculo, né? A projeção vertical lá, a minúscula com apóstrofo, né? Ou seja, quando o corpo projeta
num prédio, por exemplo, a sombra. A horizontal, a minúscula sem índice, né? E a projeção dos pontos sobre a linha de terra é representada por uma letra minúscula com índice, que está aqui. Por que a projeção dos pontos sobre a linha de terra é essa aqui, né, que eu estou chamando de A0, é aquela que fica bem no eixo? Por exemplo, vai ter locais que a gente vai caminhar que não vai ter projeção de sombra. Por quê? Porque o meu ponto, a localização do corpo a que eu estou projetando, no caso, nós, né, caminhando na rua, não conseguimos produzir esse efeito matematicamente. É como se nós estivéssemos no eixo, ou seja, como se estivéssemos naquela região onde o Sol não tem influência para projetar, não tem angulatura para projetar. Então, é isso que acontece aqui. Bom, enquanto isso, vou prosseguindo, tá bom? Tá bom. Tá bom. Agora, nos exercícios, né, que a gente vai fazer para frente, a gente vai conseguir entender melhor. Bom, o método das projeções mongianas vai consistir em determinar duas projeções cilíndricas ortogonais sobre os dois planos perpendiculares, um plano horizontal e outro plano vertical. Gente, o que é ortogonal? A linha que cruza o eixo com 90 graus? Ou não? Ah, quem é que deu essa definição? Deixa eu ver. Pô, Nicolas. gostei. Exatamente, né? Algo está ortogonal. Então, né? Como se nós tivéssemos aqui o plano, né? E ela está ali fazendo aquela angulatura, né? 90 graus com o eixo. Então, está aqui o desenho. Isso significa ser uma projeção mongiana. Onde está a linha de terra? Na figura A. 1-0. Aqui a origem, né? Por quê? Porque lembrem que os nossos diedro aqui, né? Eles têm origem lá no plano. Qual plano? Aquele que a gente enxerga as coisas. Porque nós basicamente enxergamos tudo em x e y, né? Depois que a gente projeta naquilo conforme, né, a nossa visão clareia sobre aquele aspecto. Então, aqui, linha de terra está ortogonal ao plano? Está ortogonal ao plano, bem certinho, como o Nicolas lá fez uma definição aí rápida. Então, tá aqui, ó, o nosso ponto A continua no espaço. Aqui estamos nós, né, passeando aí numa rua, pelo meio da rua, pode ser. Estamos tendo aí uma projeção horizontal da nossa sombra lá no chão. Também temos a projeção dela lá num edifício, por exemplo, né? Tá aqui. No ponto B, o que a gente vê de diferente, de novo? Uma decaída? Oi? Uma decaída? É. Aqui, ó, notem, o meu ponto A continua no mesmo local. O que aconteceu de fato? O que mudou? Abriu outro. Mudou a minha referência de plano. Notem, o eixo X mudou? Isso, notem que olha aqui meu diedro. Aqui está o meu plano. Mas dependendo da onde eu verifico, eu vejo, eu mudo a minha referência. Dependendo como o Sol incide em cima do relógio, vai mudando as horas. Lá no relógio do cassino, exemplo que nós pegamos. Dependendo da posição solar em cima do nosso corpo, a nossa projeção estará mais longe do nosso corpo, tanto no eixo X quanto no Y, né? Principalmente no eixo X, né? Vamos falar dele primeiro, que é aquele que nós estamos analisando. Ou ela pode estar mais perto. Quem é que depende disso? A incidência do Sol, né?
Então, transportando para nós aqui, para o que nos interessa, aonde estiver o nosso observador, onde nós observarmos, né, o desenho da nossa peça, aquilo, né, que nós estamos ali tentando botar em um plano, vai me fazer ter tais características. Então, aqui é como se eu estivesse neste diedro, não mais no primeiro, neste desenho. E aqui no céu, o que aconteceu? Notem que o meu plano, que o meu ponto está no mesmo local. O que mudou de novo? Correto agora, não está em X. Isso, a minha observação, né, com respeito às coisas. Verifiquem, o meu ponto A continua tendo uma projeção vertical, que está aqui, a linha, né? A com apóstrofo, né? Continua tendo uma projeção horizontal, está aqui, o A minúsculo. Mas para onde a gente tem outro A minúsculo? Aqui embaixo. Ou seja, verifiquem que eu consigo ter o rebatimento da peça aonde for necessário, dependendo aí do meu ponto de referência. Professora, no caso, só tirou o eixo X para ter uma vista melhor. Isso. Sempre vai existir os dois eixos, ainda que de modo imaginário, tá? O que vai acontecer é que sempre a nossa visão, né, a nossa observação vai estar mudando com relação ao objeto. Então, é o clássico que eu mostro aqui para vocês desde o primeiro dia de aula, o exemplo aí do telefone. Se nós estivéssemos na sala de aula e eu estivesse no meio da sala com o telefone na mão, se tu tivesse de frente para mim, tu ia ver esta peça. Se o Cristiano, por exemplo, tivesse na minha lateral, ele veria este ponto de vista do meu telefone. Se o Gabriel tivesse na outra lateral, ele veria outros detalhes, como, por exemplo, aqui, a parte onde eu tenho para carregar o telefone, a bateria do telefone. Se o José estivesse nas minhas costas, ele teria a visão da tela. Eu mudei a posição do telefone? Não. Continuo na sala da GP Machado, no meio da sala com uma peça na mão. Porém, cada um vai ter uma referência. E esta referência é o que a gente chama, já há uns quantos dias, né? Eu junto com vocês, de diedro. Tranquilaço até aí? Positivo. Tranquilo. Beleza. Bom, então o que seriam as nossas projeções mongianas? A gente tem os rebatimentos aí do ponto, né? Perspectiva, a projeção do ponto, rebatimento do plano horizontal sobre o plano vertical e a planificação. Representação gráfica, né, obtida após o rebatimento é denominado épora. E as figuras tridimensionais projetadas podem ser representadas em dois planos, né? E podem ser vistas aí lado a lado. Bom, vamos lá, vamos dissecar aqui essa informação que está sendo nos dada. Gente, o que é um desenho em perspectiva? É justamente a projeção. Isso é uma perspectiva que nós tínhamos aqui no slide anterior? Sim. Sim, com certeza. Então, aqui, nada mais é do que a perspectiva, né, de como que a gente vai ver essa figura, o rebatimento dela em toda a região aí. Bom, o rebatimento do plano horizontal sobre o vertical, ele existe? Pode ser feito isso?
Pode. Onde está feito isso nessas figuras, nesse desenho aqui que eu mostrei para vocês, nessas 3 figuras? Na figura C? Perfeito. Quem disse? Eu, Edson. O Edson. Por que Edson? Que é na figura C, e se todos concordam? Porque ele só está em uma linha só. Porque ele está Aqui, reto, na verdade. isso, aqui a gente verifica-se, né, que foi representado somente uma parte do plano, né, que é o vertical. Todos nós concordamos contigo. Já verificamos que o ponto no espaço representado por uma letra maiúscula, né, ele tem aí uma projeção no eixo, né? Sim. Letra minúscula, que aqui seria representado em X. Porém, a gente vê que ele foi rebatido aqui embaixo. Ou seja, isto é o que nós estamos falando já aqui mais adiante. A gente consegue ter um rebatimento do plano horizontal sob o plano vertical. Foi isso que a gente fez no desenho ali? Nesse desenho? Isso não era um rebatimento horizontal? Uhum. Que conseguimos, através da nossa ampliação aí, da nossa referência, trazer para o outro plano? Sim, né? Sim. Sim. Então, tá aqui. Isso que a gente falou aqui é mais que possível e a gente verificou ali no nosso desenho. E a planificação? O que é a planificação? Assim como nós podemos pegar este objeto e colocá-lo, né, de modo a ele ficar aí tridimensional, eu posso também trazer algo que está no espaço e colocá-lo ele de uma maneira representativa no plano. Posso, não posso? Pode. Posso. Ou seja, as peças mecânicas é muito comum a gente ver as vistas, do modo como eu já comentei com vocês. A vista frontal, a vista lateral, né? E a vista superior. Todas elas são vistas colocadas no plano. Assim é feito no desenho. A vista frontal, depois embaixo, né? A vista superior e a lateral. Isso é uma sequência, e é uma sequência de desenho técnico que assim é necessário entregar, né? Para que as pessoas entendam do que está se falando sem muita escrita na planta. Porém, eu posso simplesmente dar para vocês uma peça qualquer, sei lá, com uma profundidade qualquer, vamos ver. Sei lá, esse agora. Aqueles de... Posso dar isso aqui no tridimensional e planificar, né? Trazer isto para que fique um desenho plano XY. Outro exemplo, que eu não tenho como mostrar aqui, mas que a gente faz também. Lá na construção civil, eu posso desenhar um edifício, provar para vocês que é um edifício, mostrando o quê? Mostrando a caixa, né? As janelas, o saguão, ali a porta de entrada do prédio. Quando eu mostro essa figura da fachada, vocês identificam que é um edifício. Em que plano está? Se eu for vender um apartamento para vocês aí, qual plano que está? Estaria no frontal, professora? Isso, seria uma vista frontal. Estaria no plano. Isso, no plano cartesiano. Estaria no plano. XY. Eu vendo essa planta para vocês, né? Levando em conta que aqui fosse um edifício. Vocês conseguem ver que é um edifício que tem 2 apartamentos, né? Um em cada lado, par e ímpar do prédio. Tu consegue verificar isso nessa vista. Consegue identificar, por exemplo, que tem 10 pavimentos, vamos supor, né? Mas, se eu for
inteligente, que nem os corretores de imóveis, o que eu vou querer fazer para convencer vocês a comprar esse edifício? Eu vou fazer uma maquete. E vou montar essa maquete. Com um edifício minúsculo, né? Talvez aqueles 10 pavimentos que eu disse caibam na palma da minha mão, porém em escala. É aquela escala que a gente conversou já aqui, né? Que eu posso transportar qualquer coisa com proporção. Eu monto a maquete do edifício, do empreendimento inteiro, eu coloco, se a garagem do edifício cabem 20 automóveis, eu coloco 20 carrinhos de brinquedo dentro daquela maquete. E como é que vocês fazem? Vocês compram um apartamento na planta, porque eu convenci visualmente. Eu coloquei o que nessa maquete? Que vocês não tinham antes, quando eu mostrava só a planta. O que eu coloquei? O espaço. O tridimensional. Aquilo que faz tu te sentir dentro daquele contexto. E aí eu convenço. E aí eu consigo vender esse apartamento na planta, como a gente diz. Então, notem que um desenho bem elaborado, a gente consegue fazer a projeção conforme a nossa necessidade. A gente consegue rebater, né, do plano para onde a gente queira e trazer de volta. Bom, aqui ainda nos falou, né, pela questão da representação gráfica que é obtida após o rebatimento, que é denominada épura. Ou seja, esse rebatimento que eu fiz, né, que eu transportei aquilo que era de um plano e consegui rebater essa projeção em outro, como chama-se? Épura. Já ouviram essa palavra? Já acho que a senhora disse no início do curso. Não? Ah, não, falasse achura. Ah, sim. Por mim já ouviram, mas lá na escola, não? Não. Não lembro. Então, a épura é isso, né? Aquela representação que a gente consegue atingir aí do nosso plano, né? A gente consegue fazer esse transporte. Bom, vamos ir mais um pouco para a gente poder começar os nossos desenhos. Ai. Que coisa. Errei aqui. Só um minutinho. Não entendi. Deu. Me achei. Bom, o que a gente observa aqui? O que é isso aqui? Posso dizer que é o meu eixo? Que há pouco eu apresentei para vocês? Sim. Sim. Notem, eu tenho aqui o eixo da abscissa, ou seja, eu tenho um eixo. Qual eixo? X, né? Eu tenho aqui o meu eixo da minha ordenada, que é o meu eixo Y. Está uma linha de chamada em traço fino, né? Foi colocado aqui. O eixo não foi representado por completo. O que eu tenho como interseção dos dois eixos? A minha linha de terra. Notem que está fazendo aqui uma menção para vocês verem como tem que ser desenhado. Linha de terra, traço fino, contínuo. Isso é a representação matemática que tem que vir nos desenhos. A representação matemática nesta característica e a representação da linha aqui, traço fino. Qual vai ser esse fino do traço que a gente tem que ter? Aqui, ó, a tabelinha lá que eu mostrei para vocês. Nós vamos ter a regrinha de fazer esse traço aí mais, né, espesso ou não. Bom, o que eu tenho? Quem é este aqui? É o meu ponto, esse A com apóstrofo?
Não. Não. Quem é ele? O segmento do A0? Do A? Ele é a projeção que eu tenho do meu ponto A, que estaria no espaço, né? No meu eixo da ordenada, o eixo Y. Este, em síntese, né? Falando na prática, ele é a minha cota. Pode ser a minha cota? Pergunto a vocês. Não só pode, como deve. Tem que ser a cota. Agora, eu tenho aqui embaixo o meu A minúsculo, sem índice e sem apóstrofo. Quem era esse A que eu disse há minutos atrás aqui para vocês? Vocês lembram? Espelhamento Quem era o do A? ponto? Hã? O espelhamento do ponto? Espelhamento do ponto. Quem era ele? Projeção horizontal dos pontos, representada por letra minúscula, sem índice. Está aqui, sem índice. Bom, vamos voltar lá de novo. Aqui. Gente, se a definição dele é uma projeção do meu ponto sem índice, ele está aqui. Ele está projetado aqui. Falando na linguagem matemática, ele é o meu afastamento. Vou voltar aqui no vídeo sem nós olharmos a figura. Lembre-se do exemplo que eu dei a vocês lá de nós caminhando na avenida. Lá no cassino. Em qualquer lugar que queremos. Quando eu falei para vocês que a minha projeção, a minha sombra, conforme a incidência do sol, poderia dar uma sombra condizente com a realidade, com a minha estatura, como poderia dar uma sombra mais longe, né? Acontece, às vezes a gente representa lá no chão muito maior do que a gente realmente é, né? Quem já observou isso? Acreditamos que todos. Hã? Acredito que todos já observaram. Todos já observamos isso. Então, esta representação de projeção, que serve lá para o exemplo da incidência do Sol sobre um corpo qualquer, que eu disse que era nós, é o afastamento. O que vocês observam nesse desenho aqui? Uma vez que este A sem índice, sem apóstrofo, é a projeção do meu ponto, só que no eixo X, né, que a gente teria, o que a gente está vendo de fato aqui? Que por ser uma projeção, nem sempre ele vai ser simétrico, né? Correto? Uhum. Correto. Então, se esse A é o afastamento, se eu disse que ele pode ser representado por aquela projeção de incidência solar num corpo e pode se alternar, significa que ele não tem que ser, ele não precisa ser, se lá em cima está a cota com 10, não necessariamente ele tenha que ser 10. Ele pode ser outro tamanho de afastamento. Bom, o que vai depender isso? Do ponto de observação. Significa que eu posso desenhar a minha peça, fazer o meu projeto sem técnica? Não. No final da história, não importa, deixa eu ver se eu acho coisas aqui. Não me importa qual tamanho de fato. Não importa qual desses objetos eu vou estar usando. No final da história, todos eles terão que cumprir as suas dimensões com seus detalhes.
A única coisa que eu vou fazer é dizer para vocês aonde que ele está no meu plano, no meu diedro e aonde eu observo. Então, ficou fácil agora, né? Ficou, né? O Elson deu uma risada. Não sei se ele achou fácil ou não. Não? Alguém está com problemas para... Para mim também não tá fácil, professora. Nunca vi, Não né? tá fácil. Nunca ouvi falar nem nada. Mas Mas como, Maicon? vamos indo. Ué? Seria como se estivesse vendo em 3D e no plano, professora. Isso mesmo. Em um ponto eu estou vendo ela, né, com projeção em 3D e em outro eu estou vendo ela de pronto, né, ali no plano. A gente precisa trazer aquele ponto do espaço para dentro do plano. Notem, eu disse para vocês, nós podemos levar o nosso ponto para onde a gente queira. Nós podemos pegar não só um ponto qualquer. Quando eu falo ponto, eu estou falando de um objeto, né, gente? Pode ser até esse mouse aqui. Não me importa. Eu tenho que trazer do espaço para aquilo que eu enxergo de pronto, no plano. E tenho que tirar do plano para o espaço na mesma consequência. Deixa